Boa tarde aos amados, estamos aqui novamente, conhecendo um pouco então a Índia. Nós vamos conhecer aonde nós vemos a força, né, do cristianismo, também a força das outras demais religiões. E vamos olhar, nós temos um mapa do país. Neste mapa, né, nós vamos falar um pouco da sua extensão territorial. A Índia tem 3,2 milhões quilômetros quadrados. E ali você vai encontrar uma porcentagem de quase 80% de hindus e 15% são islâmicos. Também nós temos a parcela cristã, que é 2,3%, né? 2,3%. E o sikhismo, também ali na parte azul, né? Em torno de 3 a 4%. Bom, aonde que os cristãos são fortes, né? Você percebe no Nordeste, ali em vermelho. Em vermelho você tem pelo menos 5 estados, onde a porcentagem de cristãos é grande. Então, por exemplo, Nagaland, nessa parte vermelha do Nordeste, ali, esse estado, 88% são cristãos. Também próximo ali é Mizoram. Mizoram, eles são 87%, praticamente a mesma quantidade de Nagaland. Você tem também Meghalaya. Meghalaya são 75% cristãos. Arunachal Pradesh são 30%, pouco menos, mas também é uma quantidade muito boa. 30% da população do estado cristão, isso é ótimo, né? Então nós temos aí pelo menos esses 4, e tem mais Assam, não temos o número, mas Assam também é um estado influenciado muito pelo cristianismo. Agora, irmãos, se você somar todos esses, e mais os outros que nem aparecem na cor vermelha no mapa, que existe sim, algumas igrejas, alguns trabalhos ali, você somando tudo, você coloca católicos, pentecostais, presbiterianos, batistas, todos eles vão dar uma porcentagem de 2,3%. Isso significa então que a igreja, né, salva pela graça de Cristo, a igreja verdadeira do Senhor Jesus, é uma porcentagem ainda pequena, né? Agora, em contrapartida, o hinduísmo ele está representando 80%, porém eles estão caindo em números. Hoje eles estão em 79,7%. Parece que é pouco, mas esse ponto 3 é um número bem grande, né? Isso significa aí mais ou menos já uma perca de 40 milhões, né, de adeptos ao hinduísmo para outras crenças, e também há um número que o cristianismo não tem caído, ele tem se mantido e há a possibilidade de ter crescido. Mas vamos conhecer um pouquinho sobre o país. São 1,4 bilhão em média de habitantes. Já passaram a China, né? A China tem seu controle de natalidade, mas a Índia não tem. Então eles estão cada vez mais populosos e a China menos. Então hoje a maior população do mundo. Vamos associar então algumas coisas, alguns números. No Brasil nós temos então 210 a 218 milhões de habitantes. Isso significa que somos 7 vezes menor do que o território indiano. Aliás, a população indiana. Agora, em território, nós somos 2,5 vezes maiores do que eles. Em idiomas, eles são 22 idiomas oficiais e mais seus dialetos. E é importante que a gente saiba entender a diferença, né, na sociedade indiana com a sociedade brasileira. Nós aqui fomos colonizados por portugueses. E o que acontece? Éramos indígenas, não é? O país era indígena e os portugueses aqui chegaram e eles foram então conquistando as terras, e eles foram em muitos lugares dizimando os indígenas. Ou seja, aquela cultura, aqueles costumes, eles foram assim perdendo a força porque eles se tornaram praticamente povos conquistados, né? A cultura então portuguesa ela se instituiu no Brasil, ela se impôs, e por isso nós falamos um só idioma. O Brasil
né, de norte a sul, leste a oeste, você deixando ali excluído apenas as aldeias ainda indígenas que estão ainda não foram alcançadas, que têm seu dialeto, têm sua cultura, mas todo o resto do Brasil, ele é 100%, né, dominado pelo português. Então, temos essa facilidade. Ainda que somos 2 Índias e meia em território, somos um só idioma. Na Índia isso não acontece, porque na Índia eles mantiveram suas aldeias. São 750 etnias diferentes. 750 etnias diferentes, mantido cultura, dialeto e também idioma estadual oficial. Então você percebe, em Goa, né, aquele estado onde os portugueses faziam as viagens, lá no início da fundação do Brasil, Goa é um estado que o português, ele teve uma sua influência. Você consegue no YouTube encontrar estudos sobre Goa, algumas ruas, cidades, nomes ali, em português. Porém, o português ali praticamente já se apagou. Ou seja, a etnia daquela região, a língua, ela se manteve, ela predominou ali. E assim ela subjugou, ela desprezou o português. Diferente do Brasil, que os portugueses colonizaram o Brasil e o influenciou extremamente, né? Tem um lado muito positivo disso, que aqui eles trouxeram as escrituras por meio do catolicismo, não tínhamos acesso, mas tivemos uma fundação cristã. De certa forma, temos um lado muito bom para nós. Agora, o indiano, ele manteve as suas crenças, suas etnias, que são 750. Então, como eu falei, Goa é um idioma chamado Konkani. Esse idioma é o idioma oficial do estado, mas também existem os dialetos das tribos. Agora, quando a gente vai para o Nordeste, vamos pegar Nagaland. Nagaland se fala inglês oficialmente, mas a sociedade, que ainda se encontra numa porcentagem muito grande de analfabetismo, então eles mantêm o dialeto chamado o Nagamis. O Nagamis é o que a população total ali, praticamente, do estado, eles falam. Agora, também se ensina o inglês, porque o idioma oficial é o inglês. E assim você encontra na Índia o seu idioma estadual, oficial, e você encontra o seu idioma, o seu dialeto usado, usual, que todas as famílias falam, e as suas crenças diferentes. Vamos fazer um paralelo. Quando você está no estado de São Paulo, você tem uma cultura paulista, tipo de comida, né? Tipo de coisas que eles gostam, a forma de falar, o próprio português, né? A maneira expressada. E agora você sai de lá e você vem, por exemplo, aqui onde nós estamos na Bahia, você vai ter o mesmo português, porém com algumas formas de expressão diferenciadas, algumas comidas diferentes. Mas nós somos um povo só. E quem fez isso? Foi Deus, usando os portugueses para colonizar o Brasil por um certo tempo e deixar o Brasil numa condição cristã muito superior a muitos outros países. Nós, como brasileiros, igreja brasileira, nós temos condições de fazer missões tanto no país inteiro, em qualquer estado, sem restrição, sem um segundo idioma, um terceiro, um quarto, como é na Índia, sem intérprete. Você não tem essa dificuldade. Você pode pregar, você pode ensinar o evangelho, tanto no sul, no nordeste, no sudeste, em qualquer lugar no Brasil, menos as aldeias, né? Que ainda poucas aldeias em relação ao país inteiro não falam português, mas você pode ir através de igrejas ali nas aldeias que já foram alcançadas, os indígenas, pastores e missionários, esses podem ir até as outras aldeias e fazer o trabalho que precisa ser feito. E assim, semelhantemente, nós temos o espaço para fazer na Índia. Podemos estar através do irmão, do missionário, do pastor ali, indiano, apoiando, investindo nele para que ele vá até os campos inóspitos onde a religião predominante do estado, do país, que é o hinduísmo, está dominando através da cultura, através da resistência, das divisões, dos idiomas, dos costumes. E então o indiano, através de Mahatma Gandhi, o libertador da Índia,
ele tem na sua Constituição a liberdade das suas crenças, né? Então, o indiano ele pode exercer o seu cristianismo, o seu hinduísmo, o seu islamismo, o seu sikhismo e outras. Ele pode porque isso está parado na Constituição indiana. Para eles têm esse direito conservado. Não para nós. Para nós só podemos trabalhar conjunto com eles, de uma forma que temos alguns deles à frente desse trabalho. Assim acontece hoje na aldeia brasileira. Se você quiser ir numa aldeia brasileira, onde não há acesso, ainda não há uma igreja, não há um trabalho, você não vai poder, como um baiano, ou como um paulista, ou como um mineiro, você não vai poder fazer o trabalho sozinho, direto. Você não vai poder ali começar. Você tem que ter um líder, um enviado, um discípulo de alguma das aldeias onde existe trabalho nosso, e esses vão fazer a frente e vão fazer as primeiras entradas. Então você apoia, você investe nele, você vai junto com ele, e vocês junto, ele na liderança desse trabalho, ele vai começar. Porém, quanto mais for a força daquela cultura, quanto mais for o domínio do cacique daquela aldeia, onde não tem nada da igreja, não tem nenhuma chegada, nenhuma influência, até mesmo o indígena de uma aldeia que já é alcançada pela igreja, ele vai ter dificuldade, porque ele não é daquela etnia, não é verdade? Ele não é daqueles costumes. Então o cacique vai querer saber o que ele está fazendo ali. Porém, ele tem essa liberdade por ser um indígena. Então ele vai ter meios, estratégias para alcançar estes de uma etnia diferente, até que se alcance a aceitação, a compreensão da religião, agora estabelecida como não religião, mas ao alcance do evangelho, né? Para eles vão ver como uma nova religião, uma religião cristã. Então os desafios na Índia são grandes? Sim, são, mas graças a Deus que ainda Deus nos dá condições de fazê-lo aos moldes, aos modos que Deus permite. E assim nós estamos fazendo desde 2027, quando fomos para lá. Aliás, fomos ordenados, né? Em 2015 nós fomos para lá. Em 2017 fomos então aos campos, às igrejas aqui, para levantar parceiros e aliados para esse fim. E assim, no ano passado, depois da pandemia, estivemos iniciando trabalho ali, e vocês podem entrar em contato, podemos mostrar algumas coisas, algumas obras que já temos feito. Não podemos deixar tão abertamente as coisas assim aqui, né? Mas os irmãos terão toda a informação, os números, o trabalho que estamos fazendo no particular, através da nossa missão, através do nosso contato de WhatsApp. Ore por esse país, meus irmãos, nos ajude em oração, se possível apoie, invista, conheça mais através dos contatos da sua igreja local. O trabalho que queremos fazer com crianças, adolescentes, como fizemos no ano passado, alcançamos algumas almas para Cristo, e através da fundação de uma igreja, aliás, já 2 igrejas estão em fundação e nós estamos apoiando, estamos com eles, em 2 estados, West Bengal, onde o hinduísmo também é muito forte, e Uttar Pradesh, onde estamos iniciando uma igreja numa casa, né? Através de um líder lá, nosso irmão. Nós já estamos com ele há 4 anos, apoiando o seu ministério, investindo recursos para que esse trabalho se desenvolva. E no orfanato também, nós já estamos para o 2º orfanato, apoiando, estando presente, visitando, trabalhando com ensino da palavra, enviando ofertas, enviando indianos lá para estar com eles, acompanhando o trabalho. Nós queremos, ao longo de toda a nossa vida, estar participando do crescimento da igreja lá, neste país, através dos nossos irmãos aliados nativos. Queremos doar nossas vidas, nosso tempo, nossos recursos, para alcance de almas preciosas, para que estes possam dar sequência ao crescimento do Evangelho. Ainda temos uma porcentagem pequena, né, de 35% dos nossos recursos, para o trabalho, o mínimo do nosso sustento, mas cremos no Senhor, Ele tem nos dado essa condição de chegar ainda assim a esse país e fazer a obra.
Então, estamos aqui divulgando na Bahia, mostrando alguns números, mostrando um pouco do país, mostrando aos irmãos os perigos que tem sim, mas também a graça de Deus que sobressai, sobrepuja todas essas dificuldades. Queremos estar retornando no próximo ano, assim neste país, para estar no orfanato, para estar também como missionário e por toda a nossa vida servindo. Queremos também voltar em breve para lá e talvez, provavelmente, no próximo ano, não em 2025, mas 2026, estudar o idioma deles e ganhar mais experiência e poder servir melhor. Um abraço a todos vocês, que Deus os abençoe. Fique com Deus.